Sejam bem-vindos a este da Zona F1 de antevisão ao Grande Prémio de Cidade do México, 20ª ronda do Mundial de Fórmula 1 com o apoio da Solverde.pt. E avançamos para o Autódromo Hermanos Rodrigues, onde no ano passado tivemos um Grande Prémio cheio de história. Fim de semana cheio de emoção, com duas penalizações de 10 segundos para Max Verstappen nesse ano de 2024 e vitória para Carlos Sainz. Foi a segunda vitória consecutiva da Ferrari, porque não nos esqueçamos que a Ferrari tinha dominado o Grande Prémio em Austin, no Texas. João Moral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, já vamos à conversa. Para já vamos até ao virtual, com a ajuda precisamente do Henrique Chaves e do Surreal Racing Lab. Para Henrique, é a volta perfeita de qualificação ou não? Não há voltas perfeitas. Não há voltas. Não há voltas perfeitas. Pronto, piloto que é piloto diz que não há voltas perfeitas. Vamos perceber e conhecer melhor este circuito. Estamos no Autódromo Hermanos Rodrigues, na Cidade do México, e vamos dar início a uma volta cronometrada. Esta é a longa reta da meta neste circuito aqui no México. Uma travagem pouco depois dos 150 metros. E é um circuito onde se atinge grandes velocidades devido também à altitude e haver menos densidade no ar. Esta nova zona de DRS, onde muitas vezes já contra-ataques depois de ultrapassagem na curva 1. Chegamos aqui a uma zona mais técnica e mais lenta deste circuito. Usar os corretores, preparar bem as saídas das curvas para ganhar tempo nas saídas. Aqui um late apex naquela dupla direita e agora uma secção de curvas mais rápidas do circuito Hermanos Rodrigues. Aqui cuidado com os limites de pista, eu excedi ligeiramente, mais uma zona de DRS e chegamos aqui à entrada no estádio, uma zona sempre com muito barulho e os adeptos aqui a puxar pelos pilotos. Saída do estádio, uma curva também muito importante, porque depois esta aceleração até à linha de meta é importante para ganhar tempo. Já vimos pilotos a perderem esta pole position ou pole positions naquele muro e está terminada uma volta ao circuito de Hermanos Rodrigues. Estou aqui a olhar para o live timing, informação, volta apagada a Henrique Chaves porque ultrapassou os limites de pista na curva 11. Sim. Na entrada da terceira zona de DRS. Okay. E vai ser chamado ao colégio de comissários. Este fim de semana está lá um comissário que lhe vai dizer que a volta está limpinha. Para ele os limites são ali. Limpinho. Esperemos nós. É esta antevisão ao Grande Prémio Cidade do México. Já foi Grande Prémio do México no Autódromo Hermanos Rodrigues. A mais de 2.000 metros de altitude. O que é que se pode esperar para este fim de semana? Até porque o piloto no virtual diz que se ouve muito público na zona do estádio. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir ou não. O público na zona do estádio? Sim. Não, eu já estive na Cidade do México, mas não estive no circuito Hermanos Rodrigues e não havia estádio quando lá estive, pelo menos naquele circuito. Eu estive no circuito, mas também não havia estádio. Pronto, é o que dá a sermos velhos. Eu nunca fui ao circuito. Mas já foste a Miami. Ganhar uma corrida de forma incrível à chuva. E não foi de Fórmula 1. Chuva não Certo, é... foi de Sauber Mercedes. Foi de Sauber Mercedes. Chuva não está no cardápio para o fim de C8 ou semana. C9? Uma C9. coisa C9. Bom. Adiante, voltando à Fórmula 1, o que é que vamos falar? De carros às voltas em pistas, de A mais de 2.000 metros de 19 altitude. tipos de tentarem ganhar e o Max Verstappen a ganhar no fim, é mais ou menos isto, não é? Já? Não é como o futebol, É para arrumar já a são questão. 11 contra 11 e no fim ganham os alemães. Já foi assim, não sei, não arrumo nada. É só para lançamento de conversa. E nos últimos 4 anos, como já fiz referência, só o ano passado Max Verstappen não venceu. Verdade, mas respondendo à tua pergunta, o que é que se pode esperar? Menos oxigênio, pelo menos isso. Não, mas acho que pode ser um fim de semana interessante. Acho que um fim de semana importantíssimo na luta pelo título. Para um caso de Max Verstappen ter um fim de semana como o do ano passado, que não faz muitos pontos, pode hipotecar uma luta pelo título.
E eu espero que seja o fim de semana em que voltamos a ter o Piastri vá de grande parte do ano, tirando se calhar as últimas 4 ou 5 corridas. Seria bom para o campeonato, para ele, e para nós que gostamos de ver corridas roda com roda. E aqui temos tido. Sim, muito. Veremos se vai haver mais penalizações ou não, ou se aquela primeira curva pode dar pano para mangas ou não. Aqui no México costuma dar. Ai. Eu queria brincar aqui um bocadinho com o nome da pista. Não é... Porque vamos ver qual é o carro mais Michuca neste grande prémio. Isto é um Parque Madalena Michuca, portanto vamos ver qual é o carro mais Michuca neste grande prémio, porque isto nem sempre tem sido como nós pensamos. Ferrari em Austin, de repente, marca mais pontos que marcou em qualquer grande prémio este ano, quando não se esperava isso. E o Charles Leclerc, João, o ano passado, se não fosse aquela falha na abordagem à última curva, sim, teria em que ele feito perde 1-2. momentaneamente o controle do carro, era mais um 1-2 para a Ferrari. Sim, depois do que tinha acontecido em Austin, o Carlos Sainz, esta foi a última vitória da Ferrari, como não esquecermos, a Ferrari não ganha há exatamente 12 meses. E a última do prova. Sainz. E a última vitória do Carlos Sainz até agora. Vamos ver se irá. Não foi o ter último hipótese. pódio. Mas acho que este grande prémio poderá voltar a baralhar tudo, porque esta é uma pista muito sui generis, não tanto pelo traçado, mas mais pelo facto de estarmos a 2.280 metros. Quer dizer que temos ar rarefeito, temos densidade do ar reduzida em cerca de 20%, tudo sofre. A unidade motriz sofre, porque tem menos ar para brincar e por isso os turbocompressores são puxados ao máximo exatamente para tentar minimizar a situação. É uma pista onde os carros andam muito tempo, cerca de 70%, a talvez mais de 70% do traçado em potência máxima. Os travões sofrem também pelo ar rarefeito, a aerodinâmica sofre e é difícil encontrar um compromisso de um carro que está super carregado, mais carregado se houvesse do que em Monte Carlo e que em termos de aderência, de apoio absoluto, é parecido com Monza ou até menos do que Monza. Portanto, são uma série de condicionantes que tornam este grande prémio um grande prémio diferente de todos os outros. E a altitude aqui tem muita importância. À partida não vai chover, não vai estar muito calor, em princípio estará menos calor que o ano passado. O ano passado estava muito calor durante O fim de semana. o fim de semana, sobretudo 28 graus no domingo. Vamos ver o que é que nos vai dar. Acho que podemos ter algumas surpresas. E a surpresa, por exemplo, porque não pensar que a Mercedes seja desta feita outra vez a surpresa? Eu tenho algumas dúvidas, mas pode acontecer. Já falaste do topo. Vamos ao topo e não vamos começar pelo óbvio, que é a conversa sobre Max Verstappen e as aspirações para este fim de semana. Vamos começar por aquele homem que já fizeste referência, Henrique Chaves. Chama-se Oscar Piastri. E o ano passado a qualificação aqui foi para esquecer, tal como tinha sido para esquecer, porque foi eliminado também no Q1, tal como Sérgio Pérez, que no próximo ano estará de regresso ao Mundial de Fórmula 1. Os dois foram eliminados no Q1 e tinha sido o segundo grande prémio em que Oscar Piastri foi eliminado no Q1. E isto nos últimos fins de semana não tem corrido bem. Não, é um facto, não tem corrido nada bem. E se não corre bem? Se não corre bem, tem uma almofada de 14 pontos. Tem que aproveitar. Ainda é uma almofada? É fininha. É fininha, é muito fininha. Mas a verdade é que para já está do lado dele. É uma mantinha de barata. Em termos teóricos, pelo menos daquilo que eu consigo ver, a McLaren continua a ter o melhor carro. Ele próprio, acho que na entrevista depois do Grande Prémio em Austin, disse pistas que podem ser boas para o nosso carro. Falou do México, devido à altitude, e ele sabendo que o McLaren se calhar é o carro mais eficiente em termos aerodinâmicos do pelotão. Se calhar o Red Bull um bocadinho mais perto agora, nas mãos de Max Verstappen. E o outro grande prémio seria, acho eu, que ele tinha falado no Qatar. Portanto, o México é agora. Portanto, se há algum momento para ele acordar, é naquela pista que ele acha que o carro lhe pode dar mais. Isso poderá ser um boost de confiança para ele. Agora, que tem que acordar tem, porque Lando Norris, se não fosse Leclerc ter feito aquele arranque em Austin, se calhar podia ter dado um bocadinho mais de luta a Verstappen, se calhar podia ter ganho a corrida, em vez de 14, seriam 7 pontos só de diferença. Portanto, acho que Piastri tem que fazer um fim de semana focado. Não sei se por acaso o rookie vai ser no carro dele ou de Lando Norris, não tenho a certeza disto. Mas o tempo que ele tiver em pista vai ter que aproveitar para fazer um bom setup, para preparar bem a corrida, que é o mais importante, na minha opinião. E se calhar pensar bem na estratégia, porque vamos ter, acho eu, também aqui o salto de compostos do C2 para o C4. Sim. Primeira vez que se usa C2 na Cidade do México. É uma descoberta total, tal como os C1 foram em Austin. Portanto, vai ser se calhar um pneu
para nada fazer, ou para fazer uns quilómetros no FP1. E há que preparar bem essa situação e se calhar dizer, estou à frente, mas se calhar tenho que arriscar um bocadinho na estratégia, se calhar apontar logo as baterias para uma estratégia de 2 paragens, não sei. Estou aqui a divagar um pouco, mas tem que acordar, tenho. Não, Isso é estás a facto. tocar no ponto certo. Agora falando mais a sério, deixando a minha provocação de que são 19 a tentar e ganhar Max Verstappen, é óbvio que é isso que ele vai tentar e essa tem sido a energia dele nos últimos, mesmo que não ganhou, ele ganha 3 corridas em 4 e está num momento de forma extraordinária e a equipa está a melhorar. O Piastri, como tu dizes, tem que acordar, tem que voltar à vida rapidamente, porque aquilo que se passou em Austin também não é normal, já não é só o soluço de Baku e os erros todos que ele cometeu nesse fim de semana, é de facto algum apagar de forma em relação àquilo que ele vinha a mostrar no ano todo. Porque não lhe dá jeito que isto se repita. E o isto se repita é, neste caso, ficar no Q1. Como ficou Não, ano passado. se fica no Q1 é mais um obstáculo muito difícil de ultrapassar, mais a mais quando estamos a ver que os carros cada vez mais têm dificuldade de ultrapassar outros, mesmo com uma reta tão grande como a que o México tem. Ou seja, tem que haver um grande offset de pneu, e vimos isso com o Norris e com o Leclerc em Austin, para conseguir passar o carro da frente. Portanto, convém que ele não faça coisas dessas que já não é uma escada para subir isso já é uma montanha para subir. Portanto, tem que fazer tudo isso que tu disseste. O João falou bem da altitude e do ar ser mais rarefeito. O facto do ar ser mais rarefeito faz com que as asas, em particular, sejam menos eficazes. E por isso é que a Red Bull sempre se deu muito bem, porque o chassi gera tanta força aerodinâmica que o facto das asas serem menos eficazes faz com que o melhor chassi venha ao de cima. Pode ser uma McLaren, de facto. Eles tinham esta pista como uma das suas fortes para este final de campeonato. Eu não sei se ainda há pistas fortes para a McLaren. Vamos ver, o McLaren continua a ser um carro altamente eficaz, não é isso que está em causa. Em relação à Red Bull, é que eu já não sei se há essas pistas fortes. Red Bull. Eu punha a questão de outra maneira. Já não é um carro dominador como foi em muitos grandes prémios, não é? Sim, em que os quer outros dizer, estavam a demasiada distância. Agora já não é assim. Não consegues considerar que os dois McLaren vão para a frente e vão... Não. A eles dava-lhes um jeitão, isso, eu não tenho dúvida Até nenhuma. porque não têm conseguido Mas acho que maximizar já- em qualificação nos isso. últimos grandes prémios. E esse começa por ser o grande E, problema. portanto, vamos ter mais um fim de semana, como o Henrique dizia bem, altamente decisivo para este campeonato. Eu acrescento só mais um ponto, e aqui já com um tipo de previsão, ainda que seja futurologia, um bocadinho mais sério do que aquele que fez no início. Quando passámos aqui o ano todo, eu passei o ano todo a dizer que isto é um funil que vai apertando e que vai apertando até chegar a um ponto em que já não cabem 3 na mesma curva. Eu sei que os McLaren fizeram isso em Austin, mas eu acho que é aqui que isso pode começar a acontecer, porque é uma pista que se presta muito a isso. Desde logo no arranque, a distância que tem desde a primeira linha, das 2 primeiras linhas até à primeira travagem, já vimos isso acontecer em anos anteriores. O ano passado não, há 2 anos eram 3. Sim, o ano passado acho que foi o Tsunoda que enfim, Não. levantou o voo. Podes aqui repetir o Hamilton, Bottas, Verstappen? Podes repetir tudo isso e depois tens uma pista com Ou uma secção... Verstappen, Leclerc e Pérez. Em Também, 2023. também. Basicamente podemos repetir um acidente, é isso Sim, que estamos a dizer, independentemente dos números que lá estejam. E lá à frente Podemos vão estar os Red repetir Bull. a hipótese de alguém ficar logo atrasado. Mas a hipótese de ser algum dos candidatos ao título com outro candidato ao título é maior. Sim. Volta ao mesmo. Sei que isso aconteceu na sprint, por uma questão fortuita, etc. e tal. Aqui pode acontecer mesmo por disputa de posição entre um Red Bull e um McLaren. E se isso acontecer, quem estiver no outro McLaren, se acontecer entre o Red Bull do Max Verstappen e o McLaren, sai a ganhar claramente e ganha um boost tremendo para o campeonato. Mas é aí que eu acho que também há vantagem do lado de Max Verstappen, é que Verstappen já tem 4 títulos mundiais, portanto, aquela pressão do primeiro título não está lá. E o que é que pode acontecer? É os dois McLaren numa luta possível com Max Verstappen dizer assim: epá, ainda estamos à frente, não há necessidade para isto. Se continuarmos aqui, ainda está do nosso lado. E Max Verstappen vai jogar com isso, mas não vai jogar só na corrida, vai jogar o fim de semana inteiro nas palavras que vai escolher. Todos os dias. Não vai jogar, já está a jogar. Ele Já está a vem jogar, nesse- sim, já está vem a nesse jogar. jogo há muitas semanas. Deixa-me só voltar um pouco àquilo que falavas. As asas têm menos efeito e o João reparou e muito bem. O Ferrari era um carro muito bom em Austin a tracionar. Quando tínhamos o Leclerc à frente de Lando Norris, era um carro que descia das curvas lentas, e aqui são a maioria quase curvas lentas, era um carro que punha bem a tração no asfalto. E isso pode ser importante aqui para ser mais uma equipa, mais uns pilotos, estou a falar de Hamilton e de Leclerc, para entrarem naquela luta e quem sabe baralhar ainda mais as contas do campeonato. Deixa-me voltar ao Piastri. O Piastri há 14 grandes prémios que lidera o Campeonato do Mundo. Desta feita, já aconteceu em outros, mas desta feita tem a sua primeira posição em perigo, pelo Lando Norris, obviamente, e apenas pelo Lando Norris. Essa parece-me ser uma questão, até porque o Piastri, o que pareceu durante muitos grandes prémios antes da pausa de verão, ou até se quiserem até Zandvoort, é que conseguia limpar a pressão dos ombros com enorme facilidade. E nos últimos 3 não tem conseguido isso. Pelo contrário, tem sofrido essa pressão. Ele, até na forma como fala, está um Piastri diferente. Qualquer coisa não fez o clique nos últimos 3 grandes prémios. Pode ter a ver com o facto de o MCL39 deixar de ser um carro dominador e o Oscar estar a lidar mal com essa situação. Poderá mesmo ser
a questão que já falámos aqui algumas vezes da suspensão diferente ser a suspensão diferente à frente entre os dois McLaren, poder nesta altura, nestas pistas, estar a beneficiar o Lando Norris e não tanto o Oscar Piastri, mas não há volta a dar. Há uma coisa que nós sabemos, é que o André Stella veio dizer, nesta altura, eu já não tenho a certeza que o McLaren é o melhor carro e tenho a certeza que não temos mais nada para trazer de novo. Ou seja, vão jogar com o que tem a Red Bull. Pelo contrário, o Dr. Marcos já veio dizer, e já se fala disso há algum tempo, que ainda há uns bocadinhos de desenvolvimento que em princípio irão ser introduzidos. Fala-se muito de uma nova asa dianteira a pensar em Las Vegas, mas também um bocadinho a pensar no Qatar, onde poderá também ser uma vantagem. Vamos ver. Acho que nesta altura, de facto, está tudo em aberto como não estava até aqui. A recuperação do Max Verstappen nestes últimos 5 grandes prémios, com 2 segundos lugares e 3 vitórias, com quase os pontos máximos que podia ter feito, deixa tudo completamente aberto. E há um facto aqui. O Red Bull, com a nova asa, com o novo fundo introduzido em Monza, é um carro muito mais competitivo do que era, porque tem uma maior janela, consegue rodar mais baixo. Essa é a questão. Nesta altura parece que, pelo contrário, a McLaren não consegue pôr o carro tão baixo e a Red Bull consegue. A Ferrari é de vez em quando e a Mercedes é de vez em quando. Mas no campo das duas equipas que estão a lutar pelo título, parece que há mais dificuldade da Red Bull, da McLaren, em pôr o carro mais baixo do que o Red Bull. Vamos ver se aqui isso traz vantagem à Red Bull, como trouxe nos últimos grandes prémios. E já que falas de equipas que andam em batalhas, há precisamente 3 anos, em 2022, a Red Bull fechou o título mundial de equipas neste mesmo dia, 23 de outubro de 2022. 22. Tive que olhar para a cábula. Estamos na divisão este Grande Prémio Cidade do México, com o apoio da Solverde.pt. E agora permitam-me ser um bocadinho Mário Augusto. Podemos ir até 1975. Trazemos Steven Spielberg para esta equação. Nós os dois podemos, vocês não. Não, nós não podemos. Steven Spielberg, o realizador do famoso filme Tubarão. E o Tubarão está cada vez mais próximo e está cada vez mais a aproximar-se. Foi o mote perfeito para esta conta de Instagram que segue a Fórmula 1 e que noticia sobre a Fórmula 1 criar esta fantástica imagem. É que ele já esteve a mais de 100 pontos e agora está a 40. E o Tubarão está cada vez a aproximar-se mais. E desta feita, a pescaria é num circuito onde até se tem dado bem. E o ano passado, não fossem aqueles 2 vezes 10 segundos de penalização, poderia ter corrido melhor do que correu. Muito melhor. Melhor teria corrido, mas as 2 vezes 10 segundos de penalização acontecem porque ele já está um bocadinho cá para baixo a lutar com o Norris, bem me recordo. E aquilo já vinha, aliás, na sequência do que tinha acontecido entre os dois em Austin. Portanto, havia ali assuntos para tratar. Não sei se ele tinha carro e capacidade para dar luta aos Ferrari, que estavam, de facto, numa classe, pareciam estar numa classe só deles. Quer dizer, vamos ver... Volto ao que dizia, é um circuito em que pode acontecer muito na travagem até à primeira curva, mas ao longo de toda a primeira volta, na zona mais sinuosa, depois nas curvas em que ele e o Norris no ano passado se envolveram, há muitos passos para tentar, e o Henrique tem toda a razão, o Max Verstappen vai entrar, já entrou na cabeça deles e vai fazer tudo para isso, mas também nunca se vai encolher. Ou seja, naquele momento definitivo, ele sabe que a vantagem que tem sobre os outros é não se encolher. E um dos pilotos da McLaren pode sentir-se, desculpa, eu acabo já, pode sentir-se tentado a dizer, eu hoje não saio. E isso acontece. Daqui isso, ninguém me tira. É mais ou menos isso, mas quer dizer, porque se sair também já está a perder a luta, quer nos pontos, como na parte psicológica. Sim. E é isso mais ou menos que eu acho que pode acontecer se eles estiverem perto. Se não estiverem depois perto, ao outro lado, o que bater com o Max Verstappen ajuda o outro a ser campeão. claro, é exatamente Sim, isso. essa é a questão. E tu falas na primeira curva e na primeira volta. Este é um circuito onde nos últimos 9 anos houve sempre safety car ou virtual safety car. Portanto, a hipótese de haver um safety car e de juntar o pelotão a determinada altura da corrida, mesmo sendo em fila indiana, pode levar com esta reta de 1200 metros é que na travagem para a primeira curva, ou se quiserem toda a primeira variante e na segunda variante, volta a acontecer esse encontrar de alguém. O ano passado o Max Verstappen foi penalizado por uma situação um bocadinho injusta, na minha opinião, na curva 8. Portanto, também aí pode acontecer, são zonas rápidas, com escapatórias em asfalto, e portanto os pilotos até podem abusar nessas zonas. Vamos ver, acho que a possibilidade de acontecer, desde não ser um grande prémio sem história, na perspectiva de não haver toques, não haver um piloto que domine, parece-me muito, muito pouca. Acho que vamos ter um grande prémio que vai ter história. Vamos para já declarações que nos chegam desde o paddock deste circuito Hermanos Rodrigues, no México, até porque Gabriel Bortoleto, fã, confesso, por assim dizer, de Max Verstappen,
diverte-se e aprende com o piloto neerlandês. Não, obviamente, quando está dentro de pista. Aí também, se calhar, aprende qualquer coisa, mas sobretudo depois, quando vai rever as corridas. Com certeza. Eu acho que para qualquer piloto no grid, quando você vê uma volta Retomada por cima, dessa. retomada igual o Max está tendo, é incrível e é animador de ver, assim, quando eu estou assistindo as corridas depois também, óbvio, quando eu estou dentro do carro não consigo muito bem o que está acontecendo, mas depois quando eu assisto as corridas de novo e tudo, é incrível ver a performance que ele tem colocado nos últimos finais de semana e como ele não desistiu em nenhum momento esse ano. E não importa o quão ruim o carro dele também esteve em algumas etapas, ele sempre tirou tudo que dava, então ele merece estar na luta pelo título. Gabriel Bortoleto a dizer que o Max Verstappen merece estar nesta luta pelo título porque nunca desiste mesmo nos momentos mais difíceis desta temporada. Deixem-me trazer alguns números. Posso, João? Sim, sim. Deixem-me trazer alguns números. Uma brincadeira que Sou o dono estamos dos números. Vamos só fazer aqui uma brincadeira com base nos números que estão no Reddit da Fórmula 1, ou dedicado à Fórmula 1. Max Verstappen, perda de posições na primeira volta da corrida, 16%, ganho de posições, 28%. Lando Norris, perda de posições, 40%, apenas 10% de posições ganhas. Oscar Piastri... Desculpa, isso ganhou o número de posições que ganhou... Esta é a média. Mas corridas, ou seja, naquela corrida ele ganhou uma posição ou 10 posições, conta para esses 10% que o Lando Norris ganhou. Conta para estes. Ou seja, não é o número de posições, Ou mas seja, sim ganhar aqui ou perder. o total é a soma das primeiras voltas e aquilo que Norris e qualquer piloto... Em percentagem. Em percentagem. Última pergunta minha. O intervalo temporal é 2025 ou é maior do que isso? É maior do que isso. É 2024 no mínimo. Não, mais. Temos um Kimi Raikkonen, temos um Daniel Ricciardo. Então é carreira, se Ou calhar. seja, é carreira. É porque em Temos o 2025 Nico Rosberg. Pronto, em 2025 seria injusto porque o Norris parte sempre lá à frente, praticamente. Portanto, aí há menor, mas pronto, desculpa. E só para fechar, os três que estão na batalha pelo título mundial de pilotos, ainda que Charles Leclerc também esteja, matematicamente nesta Charles Leclerc e George Russell. Só George Só o Russell, Só o Leclerc deixou em Austin. esteja também matematicamente nesta batalha. Piastri, perda de posições 28%, ganho de posições 17%. Óbvio, este ano arrancou várias vezes da pole position. Isto quer dizer alguma coisa ou números são números e não quer dizer nada? Quer dizer que tens uma tabela bonita? É isto, Não é minha, basicamente. não é minha. Seja como for. Não sei, quer dizer, lá ver. O que é que nós estamos a analisar? Estatística? Se é estatística, passo a palavra ao João. Não, mas é óbvio que o Max Verstappen, do ponto de vista daquilo que é a agressividade nas primeiras voltas, ganha mais posições do que perde. Também é verdade, parte muitas vezes lá à frente. Se isso é a carreira toda, por isso é que eu te perguntei. Se isso é a carreira toda, o Max também... Deixa-me olhar para a ficha técnica. Olha para a ficha técnica. A questão, os números do Norris explica muito aquele período em que ele arrancava muito mal. Semana após semana. Mas lá sim. está, não sei se era ele com o carro, que as coisas não estavam bem oleadas, e esses tais 40% acho que tem a ver muito com isso. Ok. À data de hoje não é assim. Há um dado E viu-se importante. em Austin. Há um dado importante. Há todos estes anos, mas só contam arranques das duas primeiras linhas da grelha de partida. Ok. Está bem. Sim, porque o Norris São e o 15 anos, Piastri, são houve 15 ali anos de dados analisados. O ano 2023 partiram lá muitas vezes de trás, não é? Sim, E o carro era mau, Sim, sobretudo sim. no início da temporada. Acho que, feitas as contas, os números que contam, e permitam-me pleonasmo, são os dos pontos ao final dos grandes prémios. E aí o que fica claro é o Max, nos últimos 5, ganhou muitos pontos a todos os outros. Ganhou... Todos menos 14, ou seja, num universo total de pontos, ele desperdiçou 14, que são os dois segundos lugares. Exatamente. Portanto, é incrível que o Piastri e o Norris nem sequer são os segundos melhores. E o Piastri ganhou um grande prémio nestes 5. O segundo melhor é o Russell. Portanto, nitidamente, houve aqui um passo atrás. Seja ele pelas razões que se quiserem. No caso da McLaren, tivemos a desistência do Lando Norris em Zandvoort, tivemos um mau fim de semana de Piastri em Baku, com uma desistência também. O fim de semana do Norris em Baku também não foi excelente. Mas a verdade é que os dois pilotos da McLaren marcaram, somando os dois, tantos pontos, exatamente os mesmos, do que o Max Verstappen. Está tudo dito. Há aqui um retrocesso de competitividade do McLaren ou há um retrocesso
de demonstração de performance dos dois pilotos da McLaren. Essa continua a ser a minha dúvida. Eu acho que o McLaren ainda continua a ser um carro muito competitivo, se calhar ao nível do Red Bull, ganhando em alguns sítios, perdendo noutros, mas estará taco a taco. Aliás, nós falámos isso no Grande Prémio anterior, a volta ideal do McLaren era melhor na qualificação que a volta ideal do Red Bull do Verstappen. E isso explica que, de facto, o carro ainda é muito competitivo. Depois, a situação de não conseguirem estar na frente da corrida, não terem o ar limpo, e isso, sabemos nós, que nestes Fórmula 1, no último ano deste regulamento, é uma situação cada vez mais difícil de contrariar. Isso tem feito com que a McLaren não consiga os resultados esperados. Portanto, o Max tem maximizado, é muito comum a gente usar esta expressão, o Red Bull, o Lando Norris e o Oscar Piastri não têm conseguido maximizar a sua performance com a McLaren. É isso que eles têm de dar a volta. O André Sell já veio dizer, isto não muda nada, não vamos mudar absolutamente nada, ambos os pilotos vão continuar a lutar pelo campeonato, a liberdade continua a ser a mesma dentro das regras papaya, não vai mudar absolutamente nada. Eu acho que se o Max Verstappen conseguir neste grande prémio outra vez ganhar muitos pontos, e aqui os muitos pontos pode ser a diferença entre um primeiro e o segundo, já são muitos pontos, porque o Piastri nesta altura já não se pode dar ao luxo de perder muitos pontos, pode perder 8 em 4 grandes prémios e 9 no outro, ou seja, está ali naquela zona entre primeiro e terceiro, ainda lhe basta ser só segundo até ao final do ano, em todas as corridas, até na sprint, mas isso pode ser uma situação a mudar. E se isso acontecer, qual será? Vamos pôr aqui um cenário dantesco para a McLaren, os dois desistem e o Max ganha. E de repente o que é que a McLaren faz? Vai escolher um piloto, aquele que está mais à frente, aquele que está mais perto do Max Verstappen, ou que o Max Verstappen estiver mais perto, ou não vai? É isso que eu quero ver. Não quero que a McLaren tenha um mau resultado, não, pelo contrário, quero que a McLaren tenha um bom resultado, mas quero ver se esta situação de meias tintas que se mantém na McLaren e que eu e todos nós por vezes criticamos, vai deixar de acontecer e se há aposta num único cavalo. Nós estamos a produzir a conversa de segunda-feira. Vou-te dizer a mesma coisa que disse na segunda-feira, mas não passaram dias suficientes para poder mudar de opinião. Não vai. Não vai, eu sei que não vai. O André Stella é o primeiro a dizer isso. Mas isso é que me parece estranho. E isso poderá levar, em última instância, à perda do título mundial. Sim, desculpa, diz. Eu só quero contradizer o João naquela questão e podem-me chamar Maxime, podem chamar o fã-clube do Max. A partir do momento em que a Red Bull tem um carro dominador, lembro-me que se calhar o último ano foi 2023, sim, dominador à séria, não havia questão quem é que ia ganhar a corrida. À data de hoje há questão. Portanto, na minha opinião, não podem dizer que os carros são iguais. Acho que há ali um fator que faz diferença. E é verdade que os carros não se conduzem sozinhos e os pilotos sozinhos também não ganham as corridas. Na questão do monolugar em si, se formos ver, e voltei, acho que foi em direto, quando comentei, aparece aquele gráfico dos carros, valem X, valem Y. Se for o carro com o piloto, ok, se calhar McLaren e Red Bull estão muito equilibrados. Agora, se forem só trocar os pilotos de carro, eu acho que não há questão. Acho que o McLaren continua a ser o melhor carro e se calhar num início de campeonato à data de hoje ainda era dominador, porque não havia aquela pressão do título, os dois pilotos não estavam na luta pelo primeiro campeonato do mundo, e eu acho que isso está a pesar muito nos dois pilotos, não é só se calhar um bocadinho menos no Norris, que já tem uma carreira na Fórmula 1 um bocadinho maior, mas mais em Piastri. E isto é aquilo que um piloto como Max Verstappen gosta, que é, estou na modo baixo, tenho um carro menos competitivo, tenho que tirar do pelo, tenho que me sair do pelo e tenho que ir atrás, e eu acho que é isso que está a fazê-lo chegar lá, e depois em contrapartida é a pressão que tira um bocadinho também aos pilotos da McLaren. Agora, carro mais competitivo, não tenho dúvidas nenhumas que o McLaren continua a ser, obviamente dependendo de pista para pista mais ou menos, mas em Austin parecia-me o carro podia ser mais competitivo e pelos setores até era o carro com uma volta teórica melhor, e aqui no México teoricamente também poderá ser o carro mais competitivo, e era só isto. O que estás a dizer é que o Max Verstappen vale como piloto mais que os dois pilotos da McLaren. Não parece certo, não parece muito contestável, quer dizer, neste momento coisas mudam. Mas ainda bem que está num carro inferior, dá lutas em pista. Essa é a minha teoria para a Fórmula 1 há 40 anos. O melhor piloto nunca deve ter o melhor carro. Mas eles querem ser o melhor carro. Isso feriu muito sempre que o melhor piloto teve o melhor carro. Designadamente em 2023. Sim. No teu exemplo. Portanto, sim, acho que isso é incontestável. O Max Verstappen neste momento é mais experiente, é mais rápido, vê mais coisas. O computador dele, não do carro dele, absorve mais dados e passa-os mais depressa para a pista do que os do Lando Norris e do Oscar Piastri. Um piloto sozinho nunca vale nada, não é? Claro. Se o puseres sozinho na pista, a pé não vai lá mesmo que ponhas um Ozella dos anos 80, ainda mais depressa.
Portanto, sim, quer dizer, a coisa acaba por se equilibrar. Eu não tenho a certeza que o Red Bull neste momento seja menos rápido que o McLaren. Agora voltamos à parte da engenharia. O menos rápido não significa fazer uma volta mais rápida ou uma volta menos rápida. Significa ser, como o João dizia, mais utilizável, mais confortável na utilização, Certo. mais previsível. É giro eu estar a explicar isto a um piloto que faz isto todos os fins de semana, desculpa. Pronto, já me passa a arrogância intelectual daqui a 2 segundos. Mas é isso, no fundo, ou seja, admito que hoje o McLaren tenha um nível de conforto para o piloto e de previsibilidade, por parte psicológica, mas por parte tecnológica também, menor do que tinha há umas corridas. Não é menor. Este McLaren é mais rápido do que era há 3 meses. Eu não tenho dúvida disso. Se calhar não é tão rápido em relação aos outros como era há 3 meses. E o Red Bull fez o contrário. É muito mais previsível, é muito mais confortável para o Max Verstappen. Está muito mais adaptado como uma luva às mãos do piloto do que estava há 3 meses. E isso é que faz Isso é incontestável. Pronto, e isso é que faz todas as diferenças. Portanto, eu não sou capaz de dizer, em termos absolutos, qual é o carro mais rápido numa volta e depois numa corrida. Sim, eu tendo a concordar contigo, punha o Max Verstappen numa McLaren e se calhar, mas quer dizer, passámos o ano todo também a dizer isso. Sim. Vamos pôr ali 2 pilotos mais experientes, um Verstappen e um Hamilton, um Verstappen e um Alonso naquela equipa e tínhamos fogo de artifício até ao fim do ano, que não vamos ter, certo? Mesmo assim podemos ter um campeão do mundo McLaren com mérito próprio e com personalidades diferentes daquelas que estamos habituados a ver também. O carro também desenvolvido pelos pilotos. Absolutamente. Eu acho é que sobretudo tudo isto conjugado, bem misturado e temperado, vamos ter um grande prémio do México fabuloso e... Também acho que sim. E há outro fator que, de facto, nesta altura parece... A Red Bull encontrou a chave para combater a McLaren. E essa chave está na capacidade de pôr o carro baixo. A McLaren passou grande parte do ano com uma capacidade que ninguém tinha, que era só desgastar, basicamente, ou desgastar mais o patinho à frente do que atrás. O maior desgaste normalmente é atrás. Aquilo, como vocês sabem, tem 4 pontos onde é definido se está gasto ou não está. Se está dentro ou fora do regulamento, por 1 milímetro. 1 milímetro é quase nada, mas é isso que faz a diferença. É um cabelo. E a McLaren conseguia pôr o desgaste mais à frente do que atrás. E a Red Bull, com esta nova asa e também com o fundo, e com as afinações que a nova asa dianteira permitiu, conseguiu, com as afinações de suspensão, fazer o mesmo. O carro, digamos que pica mais do que picava antes, e por isso o desgaste não é tão importante na traseira e acaba por assentar mais no eixo dianteiro sem que chegue ao limite. E isso permite que o carro rode mais baixo. O Nuno, na segunda-feira, falava da questão da dureza das paredes, que permite fazer muitas voltas. Vamos ver se isso acontece aqui. É outro dos fatores. O ar rarefeito também tem influência sobre os pneus. Há a questão dos C2 serem usados pela primeira vez. Vamos ver se as equipas, tal como aconteceu nos Estados Unidos, vão optar por C4, C5 para a corrida. Tenho algumas dúvidas. Vamos ver se os C2 são definitivamente competitivos. Vamos ver se a Red Bull também aí já deu um passo em frente. Ou seja, se já está ao mesmo nível que está a McLaren na gestão da temperatura dos pneus. E na corrida dos Estados Unidos e também na corrida em Monza, fiquei com a ideia que sim. E essa é uma novidade. Portanto, eles conseguiram ir à procura das vantagens da McLaren, combater essas vantagens com uma receita igual. E é isso que talvez torne este RB21 o carro mais competitivo na parte final do campeonato. Vamos ver se acontece ou não. Já que falas de temperaturas, vamos também medir um bocadinho a temperatura. Temos estado a falar da temperatura que se sente na McLaren, mas também há temperatura para ser medida na Red Bull. O ano passado todos nos recordamos o que é que se passou aqui. Um Liam Lawson que abriu o peito e mostrou-se ao Sérgio Pérez. E este parece ser aquele circuito favorito para se começar a debater o companheiro de equipa de Max Verstappen, o piloto que vai levar de Max Verstappen. Ora, perguntaram isso mesmo esta quinta-feira a Isaac Adjar. And if there's one more weekend to make the difference, then I need to be performing well. You know, honestly, I have no regrets this year on what I did, and I don't think one weekend is going to change the decision, except if I end up on the podium or win a race, you know. But no, I'm happy with my season. I'm going to keep pushing, try to put that car in the top 10 this time. E se calhar o melhor é isso. Fica aí quietinho, pelo menos mais um ano. Ou mandavas, está maluca? Com o novo regulamento eu mandava. Acho que não tem muito a perder. O novo regulamento pode sempre culpar o mau lugar, mas lá está. O companheiro de equipa sendo Max Verstappen, se ele andar e ele não andar, algo está errado, não é? Mas todos vão ter que ter uma fase de habilitação nova. E eu tenho sempre esta teoria que é um regulamento novo, quando um piloto chega lá com menos vícios, se calhar adapta-se um bocadinho mais depressa.
se ele tiver a hipótese, não tenho a menor dúvida que ele vai aceitar, ou vai ser mesmo obrigado a aceitar essa proposta. Mas também ouvi Lauren Mickens a dizer: vamos tomar a decisão com base puramente em performance. Custa-me a acreditar que seja puramente em performance, mas veremos. Acho que Isaac Hadjar fez por merecer o lugar na Red Bull. Vamos ver se vai garanti-lo ou não. Cá estaremos em 2026 para ver aquilo que vai acontecer. Só dizer uma coisa relativamente a isso. O regulamento de 2026 abre outra perspectiva ao piloto que for para número 2 da Red Bull. Se as coisas não correrem muito bem, o Max Verstappen já se percebeu que salta no final do ano e poderá passar a primeiro piloto. Vamos ver se a Red Bull nessa altura teria capacidade para ir buscar um fora, ou seja, um Charles Leclerc, um George Russell, um Oscar Piastri, um Lando Norris quando acabarem os contratos. Essa é a dúvida, mas há essa situação. O lugar de 2026 poderá permitir isso. Agora, se isso acontecer, também quer dizer que o motor for Red Bull ou Red Bull for Powertrains não será tão competitivo e o carro não será tão competitivo. Portanto, digamos que é ali meio-meio. Agora, tem essa perspectiva, o Max sair da Red Bull no final de 2026. Dedicaremos certamente um podcast a falar novamente sobre o mercado de pilotos para 2026 e além de 2026. Mas vamos falar daquilo que nos traz aqui mais um bocadinho. O que é que se pode esperar deste fim de semana de uma Ferrari que até deu boas perspectivas? Teve o melhor fim de semana no último em Austin, o melhor fim de semana desta temporada. Será que finalmente no final da temporada lá vão aparecer? Uma coisa é aparecerem, vais-me dizer. Outra coisa é renderem dentro. Não ia tanto dizer isso, ia dizer que o João já falou nisso e na imprevisibilidade de sabermos se a Ferrari ou a Mercedes, qual é a Ferrari e a Mercedes que aparecem a cada fim de semana. Nos Estados Unidos apareceram, mas não apareceram o fim de semana todo. Quer dizer, ao fim do primeiro dia, se tivéssemos dito que a Ferrari ia estar a lutar com os dois pilotos pelo pódio, na realidade foi o que aconteceu. O Max Verstappen, que chamaria idiota a quem dissesse que ele era capaz de ser candidato ao título, era capaz de nos ter chamado idiotas também. Portanto, não sei qual é a Ferrari que vai aparecer. Em teoria, olhando para as características da pista, para aquilo que foi o Ferrari do ano passado, ainda que este carro seja completamente diferente, pode acontecer, sim, o Ferrari pode ser competitivo aqui. Tem algumas características, o Henrique dizia isso, curvas de tração muito, muito forte, toda a zona do estádio, muitas curvas de 90 graus, enfim, com a pista um bocadinho mais larga e sem muros, mas são curvas de 90 graus e, portanto, o carro recupera de rotação muito baixa e tem uma rotação de motor e uma grande rotação sobre si mesmo. Pode aparecer uma Ferrari competitiva a baralhar todas estas contas. Eles já disseram isso. Pode aparecer uma Ferrari que vai intrometer-se ali entre os dois McLaren e um Red Bull. Não sei se aparece uma Ferrari, nem sei. Agora, respondendo à tua pergunta diretamente, eu acho que era esse o tom da tua pergunta. Será que finalmente acabam a temporada competitivos? Eu tenho dificuldade em ver a Ferrari ganhar um grande prémio até ao fim do ano, sem ser por uma questão fortuita. Uma desistência à frente deles, um choque, um safety car mesmo no fim com a estratégia correta. São condições de corrida e as vitórias valem todas o mesmo. Não interpretem mal, não estou com isto a desmerecer uma eventual vitória da Ferrari. Em mérito puro, no sentido de aparecer em pista e ser o carro mais rápido, faz pole position, ganha a corrida, eu tenho dificuldade em ver, pode acontecer. Não estás a ver uma Mercedes Interlagos 2022, uma Ferrari Singapura 2023? Não, nem aquilo que a Mercedes já fez este ano no Canadá ou em Singapura. Não estou a vê-los fazer isso. Podia ter acontecido na Hungria e foi o maior descalabro desse ponto de vista. Quer dizer, não me esqueço daquilo que o Leclerc dizia dentro do carro, dentro do capacete. Eles estavam a dominar, fizeram a pole position, podiam ter ganho e chegaram ao fim da corrida e ou porque os pneus tinham mais pressão, como diz o Russell, ou porque subiram o carro de alguma forma, ficaram com esse receio do desgaste. Com uma agravante é que agora, independentemente do desgaste, eles têm ali um problema qualquer de travagem que não vai deixando-se refletir. Viu-se em Singapura, o Hamilton acaba a última volta em Austin em sofrimento puro, quer dizer, quase que perde o lugar. Portanto, há ali alguma coisa que eles estão a tentar, não é uma coisa que está a correr mal no sentido conspirativo do termo. Eles estão naturalmente a tentar alguma coisa do ponto de vista da engenharia que é tão arriscada que os leva a chegar ao fim da corrida em sofrimento em certas ocasiões. E por isso, neste circuito em particular, em que a travagem é fortíssima, em todos mas quer dizer, são 1200 metros e há o problema do arrefecimento. Isso. Portanto, enfim, tenho dificuldade em ver a Ferrari a ganhar em mérito puro. Gostava de ver a Ferrari a ganhar? Sim. E gostava de os ver a baralhar tudo isto? Sim. Ou seja, ver um bocadinho, agora provar que sou velho, um México 86 em que os candidatos ao título andaram todos para trás e ganham um tipo chamado Gerhard Berger pela primeira vez na vida. Gostava de ver assim uma mistura dessas com os Red Bull e os McLaren, ou o Red Bull e os McLaren a lutarem pelo quarto e quinto lugar. Ainda ia baralhar mais isto tudo. Mas olha, a McLaren também não ganha aqui desde 89, portanto não podemos olhar só para aí. Podíamos ter dito, íamos buscar as imagens de arquivo de 86. Era bonito o Benetton BC86. Era lindo.
Era sem dúvida nenhuma. E a assim, Mercedes? deixa-me só ir um bocadinho à Ferrari. O Iñaki Rueda conhece muito bem a 2 equipa. minutos para fechar. Sim, conhece muito bem a equipa e que agora está na Sauber como diretor desportivo, acho que é o título do Iñaki Sauber Rueda. Audi. Veio dizer que de facto a Ferrari tem um problema grave, que é exatamente a gestão da altura ao solo. E isto é uma situação que eles conseguiram ultrapassar no final da temporada passada e que, face à utilização da nova suspensão dianteira e dos problemas de flexibilidade excessiva de tudo o que era a zona posterior no carro deste ano, têm vindo a trabalhar e não encontram a receita. E, sobretudo, não sabem quando é que a receita aparece. Eles vão batendo a massa e, de vez em quando, o bolo sai espetacular e outras vezes nem por isso e cai. Aconteceu em Austin, eles começaram a bater a massa de forma errada, fizeram um clique e, a partir, podemos dizer logo da corrida sprint, até mais do que a qualificação sprint, mas a partir da corrida de sprint encontrar o caminho para conseguir pôr o carro mais baixo, para conseguir pôr os pneus numa janela de temperatura eficiente. Mas atenção, depois há essa questão que é talvez a grande novidade dos 2 últimos grandes prémios, que tem a ver com os travões. E parece que os problemas de travões são um problema de arrefecimento. Ou, se quiserem, de refrigeração. É a palavra mais correta, de fazer o ar entrar e sair de dentro daquilo que é o travão. E esse problema poderá ter a ver com alguma solução aerodinâmica que foi introduzida nas últimas evoluções e que tem vindo a ser mais marcante nas últimas provas. Portanto, o Juntamente com o SR20... estilo de condução. que eles Juntamente fazem com o muito- estilo de condução, exatamente. Mais o Hamilton que o Leclerc, verdade. Mas essa é uma questão que, se calhar, este grande prémio poderá ajudar a explicar. E Queres em ir 1 à minuto? Mercedes? 1 minuto. Não temos mais. A Mercedes é o incógnita. cavalo à solta, é o Dark Horse deste Essa é a grande Ferrari, prémio. desculpa lá. Não, desta vez eu acho que é mesmo a Estava ali Mercedes. no rampante, por favor. É a estrela à solta, vá. É de Stuttgart, também é mais ou menos um cavalo. Lá para trás, já que também só para dar um minutinho de antena, eu acho que os Sauber, especialmente o Hülkenberg, que fez uma boa corrida em Austin, pareceu-me ser um chassi, lá está, naquela janela de funcionamento muito, muito bom, o que aqui com ar rarefeito, menos apoio aerodinâmico, pode ser bom, mas lá está, não sei se era um apoio que eles tinham devido à aerodinâmica ser muito bem controlada no Sauber, ou se é mesmo a parte mecânica que está a funcionar muito bem. Temos que esperar pela primeira sessão de treinos livres para ver isso e para esclarecer, mas acho que poderá ser uma equipa que poderá estar na luta pela Q3. A minha aposta no segundo pelotão é o Williams. Pronto. Queres uma bestinha? Rápida. Eu vou apostar contra a minha vontade que os Aston Martin vão estar francamente mal este fim de semana. Este fim de semana é um fim de semana normal, um fim de semana com 3 sessões de treinos livres, com sessão de qualificação e com grande prémio. Primeira sessão de treinos livres a partir das 7h30 da tarde desta sexta-feira, 15 minutos antes. O João Amaral, o Henrique Chaves, o João Carlos Costa e a Inês de Oliveira Martins cá estarão. Logo depois, às 11 da noite, 15 minutos antes, os 4 regressam e logo a seguir à da Zona F1. Eu regresso à vossa companhia no próximo sábado. João Amaral, Henrique Chaves, João Carlos Costa, obrigado por esta companhia e obrigado a ti que estás desse lado, seja na versão vídeo ou apenas na versão áudio. Foi um gosto. Um abraço. DAZN.